Salve galerinha linda, chegamos agora para falar sobre a função orgânica éter. E sem mais delongas, vamos direto reconhecer ela, ver algumas características e já sair dando nome. Para você que acha que química orgânica só dá nome, calma que o negócio vai ficando legal para frente. Tudo bem? Então, éter, gente. Como eu vou reconhecer a função éter? É quando eu tenho um oxigênio presta atenção nisso, entre carbonos. Então, o átomo de oxigênio ele tem que estar ligado a outros dois átomos de carbono. Por isso, entre carbonos. Lembrando que o oxigênio faz as nossas duas ligações. Então, coloquei exemplos aqui para a gente identificar na minha fórmula geral, as chamadas fórmulas genéricas. ROR, ROR', AROR, AROR. Fala, pronto, já não entendi nada, cara. Calma, o que é isso? Então, R significa para mim radical orgânico. Então, qualquer radical ligado para um dos lados dá uma função éter. Ah, se os radicais não forem iguais, forem diferentes, evidenciado aqui por R e R', sem problema nenhum, não precisam ser iguais. AR significa o quê? AR significa aromático. Então, eu posso ter o oxigênio ligado diretamente a um aromático nos dois lados, ou ainda posso ter um aromático e um radical também, certo? Onde eu tenho, gente, radicais iguais, no caso aromáticos ou radicais iguais, a gente chama isso de um éter simétrico. Não é difícil de pensar, simetria igual nos dois lados. E onde os radicais são diferentes, eu tenho chamado éter assimétrico. Então, simétrico quando os radicais são iguais, assimétricos quando forem diferentes, tudo bem? Qual é o jump que dá aqui que demora um pouquinho da gente entender? Que eu paro de trabalhar com os radicais que a gente conhece, o metil, etil, propil, os principais da família do butil, todos eles. Eu entro nos chamados radicais alcoxi. E aí, cara, normalmente eu não tenho uma dificuldade de entender o que é um radical alcoxi. Cara, radical alcoxi, cola em mim aqui que vai dar bom. Certo? Vamos pegar o nome deles aqui então, ó. Como que eu monto o nome de um radical alcoxi? Cara, eu tenho um carbono só, que seria o CH3. Se não existisse o oxigênio, eu ia chamar isso aqui de metil. CH3 é metil. Então tem um carbono só, met. Só que além desse met de um carbono só, ele tem um oxigênio. Então esse camarada, ele passa a ser para mim o radical metoxi. Met, porque tem um carbono ligado com um oxigênio. Então esse é o radical metoxi. Olha o segundo caso. Segue a linhagem aqui, segue a ideia. Dois carbonos, et. Então, dois carbonos, et. E esses dois carbonos do et estão ligados no oxigênio. Então, isso eu vou chamar de etoxi. Olha que maravilha, gente. Aqui eu tenho três carbonos. Vamos seguindo a ordem. Prop. Só que dos três carbonos ele está ligado no meio. Ó. Tenho três carbonos, ele está ligado pelo carbono do meio. Sempre que está ligado dos três carbonos pelo do meio, ele é chamado de isoprop. Se não tivesse o oxigênio, era isopropil. Como tem o oxigênio, isopropoxi. Isopropoxi. Nome, nada legalzinho, mas quem sou eu para falar de nome? Deixa assim. E agora, gente? Então eu tenho um benzoxi, cara, é radical, hein? O radical aromático aqui que eu tenho com uma valência livre, ele seria chamado de fenil. Só que ele não fica com a terminação il, ele fica com a terminação oxi, porque tem oxigênio. Então ele é o fenil, ele dá origem quando está ligado ao oxigênio, é o radical fenoxi. Metoxi, etoxi, isopropoxi, fenoxi. A gente vai chamar e vamos usar isso onde? Aqui na nomenclatura. Certo? Porque a nomenclatura, eu tenho três possibilidades de nomenclatura para os éteres, tá bom? Vou trabalhar, digamos assim, a IUPAC que é mais aceita, tá bom? As três são aceitas, porém a mais top aqui, a que é mais recomendada para uso, é essa daqui, que diz que eu tenho um radical alcoxi mais um hidrocarboneto. Quando eu fizer a junção dessas duas coisas, ele dá o nome do composto. Primeiro escrevo o nome do radical alcoxi e depois do hidrocarboneto. Quem vai ser o radical alcoxi da história? O lado menor da cadeia. O lado maior, vou considerar o nome de um hidrocarboneto. Cuidado porque tem diferença. Radical alcoxi, hidrocarboneto. Beleza? Então vou pegar dois exemplos aqui. Cadê? Diz amarelo. Aqui. CH3. Vou deixar o oxigênio ainda em azul. CH3.
Fala, bom, se eu for separar a cadeia, como que eu vou separar? O radical alcóxi fica no lado menor. Cara, esse é um éter simétrico, ó, onde os radicais são iguais. Então, tanto faz o lado que eu vou deixar o oxigênio. Se eu vou deixar ele para a esquerda com o carbono, ou se eu vou deixar ele para a direita, caiu o giz. Ou se eu vou deixar ele para a direita. Então, eu vou deixar ele para a esquerda, tanto faz, é simétrico. Então, esse camarada aqui, ó, fica CH3O. CH3O é o meu radical alcóxi. E o radical alcóxi da história, com um carbono só, ele é chamado de metóxi. Então, eu tenho a estrutura do metóxi primeiro, e agora o outro lado é um hidrocarboneto. Eu considero aquilo como um hidrocarboneto. Nomenclatura de hidrocarboneto. Quantidade de carbonos, MET. Sempre que MET faz e a terminação do hidrocarboneto é O. Então, esse camarada, ele é o metóximetano. Radical alcóxi com o hidrocarboneto. Nesse caso era assimétrico, então não tinha questão lado menor, lado maior. Então você vai acompanhar a próxima aula que eu vou trazer mais exemplos e as outras nomenclaturas possíveis para os éteres também. Beleza, galerinha? Eu espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula. Fui!